trouxe esse carinha aqui, esse senhorzinho aqui pro canal, não pra indicar o livro. Tá, eu posso até indicar no fim do vídeo, mas é porque, gente, você não sabe quem é ele só se você passou os últimos 80 anos em coma e não sabe que ele é um dos maiores investidores no mercado financeiro e tá sempre entre os top 5, top 10 pessoas mais ricas do mundo, com maior capital investido no mundo. E aí, gente, por que eu trouxe ele aqui? Porque eu quero falar sobre a técnica que ele usa para investir. Muita gente acha que é a tal do buy and hold e tudo mais, mas saiba que o que ele usa mesmo é o Value Investing e que apesar de ter sido o Benjamin Graham, o seu mentor, que ajudou a ele chegar nesse método, para ele super funcionou, afinal, né, gente? Tá lá no top 5, top 10 pessoas mais ricas do mundo, quem não queria, né? Enfim, vamos falar do Value Investing, sobre as vantagens, desvantagens e aquela fórmula que quando a gente olha já dá vontade de chorar. Então, se você tá afim de saber mais como esse carinha que investe, esse humilde senhorzinho, ganha muito dinheiro, assista esse vídeo até o final e não se esqueça, claro, de se inscrever, dar um like, acionar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola por aqui. O que a gente tem que saber é que quando a gente vai ser investidor de longo prazo, você pode sim usar a técnica do buy and hold, que eu já falei aqui no canal, que é você ir comprando ações, todo mês você compra um pouquinho, você vai se entubando de ações sem previsão de quando você vai vender elas. Você está formando um patrimônio em ações. Mas quando a gente fala de Value Investing, apesar de ser muito parecido com um buy and hold, você tem que entender que tudo isso consiste em encontrar o preço justo de uma ação e comprar ela barato e vender quando ela estiver cara. E é exatamente isso que o Warren Buffett faz. As vantagens de você investir pelo método dele, é claro, é que você vai investir para o longo prazo e teoricamente você diminui os seus riscos porque você vai calcular o preço justo de uma ação. Você não vai pagar nem mais caro, mas sim talvez você pague mais barato com uma margem de segurança maior. Existem cálculos que mais pra frente do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Outra vantagem de investir no longo prazo é que como você vai deter essas ações por vários anos na sua carteira, você vai receber dividendos, juros sobre capital próprio, às vezes até tem algumas bonificações, outras cocitas, mas que você pode estar ganhando com a ação, não só pela valorização dela. Outra coisa bacana de quando você investe assim é que você não precisa estar diariamente acompanhando a cotação, até porque se você é investidor de longo prazo, não adianta você ficar olhando todo dia quanto tá valendo a ação que você comprou. Vai ser só para dar um mini infarto toda vez que o mercado deu uma queda. Olhe uma vez por semana, uma vez por mês. Tem gente que olha uma vez por semestre. Cada um sabe o que faz, mas quando você investe por longo prazo, você não precisa ficar se contorcendo na frente dos monitores, olhando o preço das ações que você comprou. Agora, gente, é claro que não é só um mar de rosas investir no longo prazo. Quando a gente pensa nessa modalidade de investimento, nós temos que saber qual é o nosso perfil de investidor, porque aí podem aparecer algumas desvantagens. Por exemplo, você precisa ter muita paciência para esse tipo de investimento, afinal você vai segurar vários anos essas ações. E hoje todo mundo quer dinheiro para ontem, todo mundo quer ficar rico do dia para a noite e não tem paciência para esperar uma ação se valorizar ou uma carteira de ações crescer no longo prazo e ganhar dinheiro com isso. Então a paciência ela é fundamental e se você não tem, isso pode te atrapalhar. Outro ponto bem relevante é que por mais que você invista pelo Value Investing, que você vai chegar no preço justo de uma ação, você tem que avaliar empresas. E não é porque você avaliou hoje uma empresa e ela está ok, está legal, que daqui 2, 3 anos ela vai continuar assim. Então você sempre tem que estar muito atento aonde você está colocando seu dinheirinho. Eu falo isso praticamente em todos os vídeos, você deve até me achar chata, mas a gente nunca sabe qual vai ser a primeira vez que vai ter uma pessoa aqui no canal e não custa nada avisar, né? Quem avisa, amigo, é, gente. Mas vamos lá, porque aí tem uma outra parada que eu não sei se ela é uma vantagem ou uma desvantagem. Existem alguns cálculos que a gente tem que fazer para chegar no preço justo de uma ação. E muita gente desiste de seguir essa metodologia quando vê as formulazinhas. E eu espero que não seja seu caso. Eu vou tentar explicar essa fórmula hoje para você conseguir calcular o preço justo das ações que você quer. Mas eu vou frisar muito bem. Não é porque você chegou no preço que você deveria estar pagando por uma ação que teoricamente você vai estar comprando ação de uma boa empresa. Não é porque você conseguiu resolver uma fórmula que aparentemente é um pouquinho complicada que isso vai ser um fator decisivo para você investir. Existe um conjunto de fatores que você tem que avaliar e analisar antes de despender grana para determinado investimento.
Agora vamos à queridinha fórmula do Benjamin Graham, gente. Olha isso aqui. Parece que ele quis dar um nó na nossa cabeça. Ele resolveu colocar uma raiz quadrada aí pra gente fazer uns cálculos, e aí parece que ele queria que a gente desistisse no meio do caminho. Eu tava testando a nossa quarta série pra ver se a gente não matava a aula de matemática. Essa formulazinha aqui, eu vou explicar exatamente o que significa cada coisa dentro dessa raiz quadrada para você conseguir fazer o cálculo do preço justo de uma ação. Vamos começar então com esse VI, que é o valor intrínseco de uma ação, que é o que a gente quer chegar depois que a gente resolver essa raiz quadrada. E aí você deve estar se perguntando o que é esse 22,5. Esse 22,5 foi um valor que Benjaminzinho chegou há muitos anos atrás, lá na década de 40, década de 50, por ali. Tanto é que muitas pessoas utilizam essa fórmula, mas já não utilizam mais esse índice dos 22,5. Mas para você entender como que ele chegou ali, ele entende que o preço de uma ação nunca deve ser 15 vezes maior do que o lucro dos últimos 3 anos. E aí, ok, pode parecer confuso. Calma, tem mais coisa por aí. Ele também defende que o preço por ação, quando comparado ao valor patrimonial, não deveria ser mais do que 1,5 vezes maior do que o resultado contábil divulgado no exercício. Gente do céu, calma. É só para explicar o que é esse 22,5, tá? Você não precisa fazer nenhum cálculo além de simplesmente colocar o 22,5 na sua fórmula. Mas é realmente para a gente entender como ele chegou nisso. Então, calculando esses 15 vezes esses 1,5, a gente chega no 22,5. Agora a gente vai falar sobre o LPA e o VPA. Quando a gente fala de LPA, é lucro por ação. E aí, como é que você calcula esse lucro por ação? Você vai precisar pegar o lucro líquido da empresa e dividir por todas as ações, pela quantidade de ações ofertadas no mercado. E aí você vai chegar num valorzinho. E aí, quando você for calcular o VPA, que é o valor do patrimônio das ações, você tem que pegar o valor do patrimônio líquido e dividir pela quantidade de ações ofertadas no mercado. Você vai chegar num valorzinho para cada sigla que eu falei aqui agora, e aí você já vai ter os 3 valores que você precisava para resolver essa raiz quadrada e sim testar a sua quarta série e ver se você sabe resolver essa continha de matemática. Agora, gente, como eu falei, não dá pra gente simplesmente, finalmente aprendi a resolver essa fórmula, agora eu vou comprar, calcular o preço justo de várias ações e começar a lançar ordem de compra. Não, vocês precisam realmente avaliar as empresas. E você deve estar se perguntando como é que você vai fazer isso? Poxa, Beatriz, você falou que eu preciso de vários dados aí, como patrimônio líquido, lucro líquido e tudo mais. Já falei várias vezes desse site aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que é o fundamentos.com.br. Lá você encontra todos esses dados da empresa e de quebra, às vezes você até consegue achar o valor intrínseco de uma ação. Mas no geral você vai ter que aprender a calcular mesmo e você vai usar essa formulazinha que eu te passei. Agora, gente, olhem pra cara desse serzinho aqui. O cara é rico, o cara é fino, não tem o que fazer. Eu vou realmente indicar esse livro para quem tem curiosidade de saber qual é o método que ele investe. Aqui ele lista quais são as ações que ele comprou, como ele avaliou se eram boas ou não as empresas e quais os cálculos que ele fez para chegar no preço justo dessas ações. Aliás, muita coisa que eu tô falando hoje foi desse livrinho aqui que eu tirei, então quem quiser saber um pouquinho mais, eu indico essa leitura. Não é uma leitura tão gostosa de fazer, ela é um pouco maçante porque tem muitos dados, tem muitos números, mas vale a pena se você quer estudar um pouquinho mais sobre o Value Investing. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca informação, mais a gente consegue ter segurança no que a gente está fazendo, principalmente quando a gente fala de renda variável, que você cometer alguma burrada, alguma cagada vai te custar dinheiro. Então estudem, gente, não deixem de sempre fazer boas leituras, procurar bons conteúdos. Aliás, tem que saber também filtrar esses conteúdos em Google, etc e tal, mas nunca deixem de estudar, porque com certeza isso vai ajudar nos investimentos de vocês. Ok? Eu espero ter sido mais ou menos clara? Não, mentira, eu queria ter sido totalmente clara, mas eu sei que não é um assunto tão simples assim pra gente entender de cara, ok? Mas se você gostou desse vídeo, então dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e eu vejo vocês em breve.